Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tenho mais um testemunho de centenas deles, podia dizer milhares, que ocorreu durante toda a minha vida de fé. Ainda creio mais hoje, estou mais firme, servindo ao Pai Celestial em meu espírito, como dizia Paulo. Não estou enfileirando as milícias das denominações evangélicas porque, acredito eu, não tem mais um efeito edificante para mim. Porque cada líder vai primar por um controle das pessoas e das finanças delas para retirar os seus 10%, as suas ofertas, suas contribuições para construir, para bazares, e eles, na denominação que eu fiz parte, quantos amigos me viram algumas vezes e diziam: não posso te convidar para ir lá, porque estamos construindo, estamos gastando muito dinheiro, né? Enfim. E aí eu cuido que não adianta eu ir e pedir que cuide uns dos outros, não deixe faltar o pão. Porque depois o pastor vai ter de consertar e dizer que não mexam na parte do dízimo e oferta, porque senão, como ele vai manter o seu luxo, a sua boa vida, o seu reinado, porque são reis? Eu digo isso porque religiosamente sou pastor e eu sei como é que anda a carruagem, eu sei como funciona. Se alguma pessoa desavisada ou murmuradora disser que eu estou falando mal de pastores, de alguém, eu estaria falando mal de mim mesmo. Mas eu não tiraria sua razão, porque quando eu deixei de fazer parte desse meio, a minha mãe, que congregou 2 anos comigo sendo pastor dela e de meu pai e de meus irmãos, com exceção dos 2 mais velhos, os meus irmãos de minha mãe e meu pai congregaram comigo 2 anos em uma das igrejas que fui pastor em Catarina, aqui no Ceará. Quando eu saí desse meio, minha mãe disse que eu estava falando contra os pastores, porque eu simplesmente estava protestando com a forma que a denominação anda e que eu não concordo. Não concordo porque eu fui líder quase 10 anos, e durante mais de 10 anos fui itinerante, e durante mais de 30 anos de fé, começando da adolescência até como líder, eu vi que os destinos da igreja provavam que não era aquela do Messias, lá do AD, Anno Domini. Aquele povo que o Messias estava ensinando e que creram nele depois de sua morte, não eram mais aqueles. Mas vamos para o testemunho de hoje. Marcos 16, versículo 17, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se se você gostar, ative o sininho das notificações. Se gostar do conteúdo, dê um like, compartilhe com seus amigos. No finalzinho, na descrição do vídeo, tem o meu zap pessoal, tem o meu Pix, se você quiser cooperar com essa obra. Durante todo o meu tempo de fé, sempre Deus levantou parceiros para me ajudar. Agora faz uns 10 anos que eu deixei de fazer parte do sistema, em 2014. Saí fora dele, cuido da minha família, tenho liberdade para abrir a igreja que eu quiser, tenho minhas credenciais, tenho minha carta. A minha carta antiga ainda deve estar na sede da Assembleia de Deus Ministério Templo Central aqui do Ceará, que é a mesma igreja mãe em Belém e a mesma Assembleia de Deus Ministério do Belenzinho em São Paulo. Mas eu não quero mais estar nesse meio. Meu púlpito será o YouTube, porque aí eu poderei falar o que eu quero até o ponto em que o YouTube restringe e não aceite o que eu falo, o que eu puder falar. Ok. O ano era 93. Eu tinha aceitado a fé há poucos meses. Era bem jovenzinho. Quase um menino. E eu estava fazendo parte da Assembleia de Deus, Templo Central, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Morávamos, meu pai e minha mãe, eu e meus irmãos, no bairro Santo Antônio. E para ir para o Templo Central, pegávamos uma avenida chamada Alberto Maranhão. Quando eu voltava, geralmente passava em frente ao mercadinho da Mazinha, se não me falha a memória, era Mazinha. Coisa do tipo. Pois bem, eu fui para o culto sede na Assembleia de Deus Templo Central, presidida pelo pastor presidente Martim Alves da Silva, que era também... não sei se ele era presidente da convenção lá. O presidente da convenção devia ser de Natal, não sei. Sei que ele era presidente da Assembleia de Deus de Mossoró. E eu estive no culto na sexta-feira, culto de ensino.
culto de doutrina. E terminou o culto, eu fui a pé para casa. Saí do centro de Mossoró e fui para a periferia, onde morávamos no bairro Santo Antônio. Eu tinha bicicleta na época, mas eu andava caminhando, refletindo, pensando. Gostava muito de evangelizar, enfim. Eu sei que eu fui a pé. E aí, quando eu fui me aproximando da minha casa, fui passando em frente a uma pracinha. Em um banco da pracinha levantou o Zé Filho. O Zé Filho era um jovem senhor, já casado. Filho do irmão Zé. Era esposo de uma irmã, eu não lembro se era Aparecida. Eu só sei que era Zé, o nome do irmão. Tinha duas filhas autonas, era mais altas do que eu, chamadas Santana e Holanda. E o Zé Filho, irmão das meninas, Santana e Holanda. Filho do Zé, pai. A esposa dele eu não lembro direito. Eu sei que ele disse, irmão Francisco, eu estava aqui pensando com Deus o que ia ser da vida da gente, lá da minha família. Aconteceu um problema lá em casa. E você é a pessoa certa que Deus preparou para essa hora. E aí vão até a minha casa. Saí caminhando com ele. O coração da gente fica apertadinho, né? Eu enfrentava desafios de todo jeito. Desde que aceitei a fé, eu não tinha medo de nada. Mas você sabe que a gente, como ser humano, a gente muitas vezes sente a própria fragilidade a cada momento que surgem desafios que ninguém controla. A gente sabe que é só o Pai que pode controlar. E aí eu saí caminhando e cheguei na casa deles. Até então eu não tinha ido na residência deles, que também fica lá, eu acho que no conjunto Nova Vida, que faz parte do bairro Santo Antônio. Acho que a casa ficava lá também, no conjunto da congregação. Uma grande casa. Aí entrei lá, tinha uma sala grande, eu cheguei lá, estava a irmã, a senhora lá, o irmão Zé, que eles eram um povo alto e bem grande, fofinhos, né? Gordinhos, né? Fofinhos. E estavam as meninas lá, Santana e Holanda. E aí eu vi uma mesa de mármore quebrada. Eu vi cadeiras de ferro amassadas. E tinha um quarto vizinho à sala. Um quarto, tipo um salão grande. Grande. E a luz tinha sido quebrada, alguma coisa do tipo. Eu sei que eu vi só um vulto agachado no canto daquela sala. E eles disseram, está ali. O Zé Filho disse, é a minha esposa, ela tá possuída. E eu entrei ali para orar por ela. para expulsar alguma coisa. Gente, vou dizer uma coisa, viu? Eu não tenho medo de nada. Sabe o que é nada? De vida, de morte, de nada. Eu não tenho medo. Não. Eu sou o homem mais corajoso desse lugar aqui. Não tenho medo de nada, de nada, de nada. Não tenho, nunca tive. Posso dizer que ali também eu não tive medo, mas aconteceu uma coisa macabra. Quando me aproximei dela, que eu pus a mão na cabeça dela e me aproximei o meu rosto, saiu um urro de dentro, um grito. É como se fosse dezenas de vozes ao mesmo tempo. Um monte de gritos. Foi um estrondo, um grito horrível que saiu dali, de dentro daquele ser humano, que se tivesse pelo embaixo dos pés tinha arrepiado, acho que tinha ficado uns centímetros mais alto. Que urro horripilante, horrível. Eu falei, em nome de Jesus, está liberta. Eu falei isso, ela já despertou. Eu falei, irmã, calma, é o irmão Frank Lima, o irmão Francisco Lima. E ela levantou, eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem. Aí saímos andando, e aí tinha uma rede lá, e eles disseram, senta aqui, irmão Francisco. Não, sente ela aqui, deixa ela descansar aqui. E aí eu fui conversar com ele, saber o que aconteceu. Aí o irmão Zé Filho disse, olha, eu estava me arrumando para ir para o templo central, para o culto de ensino. E aí ela disse, você está se arrumando para quê? Para algum encontro? Eu falei, não, eu vou para o culto no templo central. E chamei ela para ir também. E ela falou que não ia, não queria ir. Mas também não queria que eu fosse. E começou a dizer que eu ia me envolver com mulher e com aquele espírito de ciúme. Então, o que aconteceu é que ela começou a ficar oprimida, e aconteceu isso aí. Ele disse, então, eu fiquei tão revoltado que eu saí. E eu saí e falei, Deus, eu estava querendo ir para o culto de doutrina, mas agora, em frente à praça tem um bar. Eu vou arranjar confusão
Eu vou brigar, vou arranjar confusão para ser preso. É o que eu vou fazer. E aí eu sei que foi essa luta aqui. E aí eu fui para lá, que foi uma contenda muito grande. Eu fui para lá, me deitei em frente ao banco da praça, quis ir lá no bar, mas não tive coragem, e fiquei lá pedindo uma solução e você apareceu. E foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, na congregação tinha uma família que eram novos convertidos. Tinha o irmão Zé, ele era gordinho, um senhor meio alto, tinha duas filhas que eram bem altas, que era Santana e Holanda. E tinha o Zé Filho, e era casado com uma moça também altinha, né? Forte também. E aconteceu isso aí numa sexta-feira. Estou compartilhando com vocês porque, assim, eu não aconselho a vocês ficarem jejuando todo dia como eu fiz por quase 20 anos. Não. Eu, novo convertido, eu ouvia o Carlinhos, que foi um dos rapazes que falou para mim, quando eu pedi para falarem para eu aceitar a fé, e ele falava muito sobre Sérgio Sora, que era o genro do Davi Miranda na época, que falava que ele expulsava muito demônio e tal. E eu, novo convertido, eu queria ser usado também. E eu passei a jejuar. Duas coisas acontecem quando você jejuma bastante. Quando você jejuma, você fica muito sensível com as coisas espirituais. E a segunda coisa, segundo o médico nutricionista, especialista Dr. Elaí Ribeiro, ele falou que o jejum faz o teu corpo ficar totalmente saudável, ele expele qualquer tipo de enfermidade. Mas não aconselho a você ficar jejuando o tempo todo. Eu digo que tem que ter cuidado. Jesus falou que os convidados jejuar enquanto o noivo está presente. Dias o noivo será tirado e aí jejuarão. Então eu compreendo que eu estando conectado com o Pai, ele não depende do meu jejum, da minha consagração para fazer alguma coisa. Eu tirei a prova disso, isso aconteceu. Mas desde adolescente, 16 anos de idade, completando 17, até a minha idade adulta e como líder de igreja, eu tinha a prática de jejuar todo dia. Por isso, fui o pastor mais novo da Assembleia de Deus, Ministério Templo Central. Aqui no Ceará eu fui o mais novo, 8 anos. Que é a mesma Assembleia de Deus Mãe em Belém do Pará e a mesma Belenzinho em São Paulo. Então, meus queridos, é esse o testemunho de hoje. Se você gostou, dê um like. Compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Fale desse canal para outras pessoas que têm zelo, que têm temor, que gostam da palavra, que gostam de orar pelas pessoas. Eu até deixo aqui uma reflexão, baseado nas palavras de Jesus, que um dia vai separar uns dos outros, pôr os fiéis à direita, os infiéis à esquerda, e vai dizer para os que estão à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui o reino eterno preparado para ti, desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso foste ver-me, fui estrangeiro e me recebeste. E os fiéis dirão: Senhor, quando foi que te vimos desta forma e te assistimos? E responderá o rei naquele dia e dirá: toda vez que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. A meditação que eu deixo para você é essa. Faça o bem ao seu próximo. Você que tem recurso pode. Ajude o irmão que está passando fome. Dê uma roupa para o irmão que anda mal vestido. Cuide do seu próximo, porque os dias estão próximos. O tempo passa muito rápido. Breve estaremos perante o nosso Criador. Então é isso. Um abraço para todos. Deixo na descrição do vídeo o meu zap. Deixo o Pix, você que quiser colaborar conosco com essa obra. Gostaria de deixar outros trabalhos e me dedicar somente aqui, transmitindo a palavra, ensinos. Eu cursei seminário, sempre fui um pesquisador, sempre examinei muito a escritura, aprendi um pouco de grego, não o suficiente, busquei bastante conhecimento, milagres ocorreram na minha vida e eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, um abraço.